Então a nossa primeira reflexão vai ser compreendendo a sua motivação. Eu coloquei essa reflexão em primeiro lugar porque ela é muito importante e ela vai nortear a gente ao longo do curso e ao longo de toda a mudança que a gente vai fazer. Eu sempre começo uma nova reflexão com uma pergunta, para realmente instigar você aí a refletir. Você vai ouvir muito falar a palavra reflexão, refletir, reflexão, mas esse é o nosso intuito, refletir. Então a primeira pergunta que é se fazer é: o que me motivou a tomar essa decisão? Compreender a sua motivação é essencial para poder enfrentar principalmente os momentos desafiadores, mas não só para isso. É claro que as motivações vão ser muito diferentes umas das outras e de pessoa para pessoa. Aqui eu dei alguns exemplos só para ajudar a gente a pensar. Elas podem ser pessoais, eu posso ter o desejo de crescer, eu quero começar alguma coisa nova, um novo começo, ou simplesmente melhores oportunidades de vida. Eu sei que aquele lugar tem muito mais a me oferecer, então eu estou me mudando. Eu sei que aquela situação da minha vida vai me oferecer muito mais, então eu me mudo para lá. Né? Mudar pode ser físico ou não tão físico assim. Isso podem ser também profissionais. Eu fui convidada para viver 6 meses no exterior e fazer, né, um trabalho lá, um projeto lá, ou eu quero mudar completamente de carreira e lá naquele país eu posso aprender alguma coisa bem legal. Enfim, pode estar realmente ligado aí com o seu profissional e pode ser simplesmente uma vontade de viver uma coisa nova, uma aventura. Quero mudar para um lugar que eu não conheço nada, nem ninguém, a língua, quero aprender tudo, quero viver uma aventura. Então, motivações são muito, muito pessoais, diferentes, mas é importante que você conheça as suas, é primordial. Para além de conhecer essas motivações, é importante saber que elas podem mudar ao longo do percurso. Elas mudam ao longo do caminho. Então também é importante reconhecer quando essas motivações elas não fazem mais sentido. Porque às vezes eu tomo uma decisão, eu tenho uma motivação bem clara, 6 meses depois, um mês depois, ela não faz mais sentido. A motivação, gente, ela não é uma coisa estática. Eu posso ter uma motivação que vai me acompanhar ao longo da minha vida inteira, ou de um processo inteiro, mas as motivações, elas vão mudando ao longo do caminho, né? Do caminho que a gente vai percorrendo. Eu conhecendo as minhas motivações, reconhecendo as que não fazem mais sentido, eu posso ajustá-las. Por isso que aqui a gente está falando revisitar e ajustar as razões da mudança permite alinhamento de jornada. Então faz parte do caminho eu conhecer as minhas motivações, reconhecer as que não fazem mais sentido e poder ajustá-las ao longo do caminho. Aqui são algumas ideias de exercícios práticos, rápidos aí, para facilitar a autorreflexão, para refletir sobre o que a gente acabou de falar sobre motivação. A primeira ideia aqui é um diário de motivação, da motivação, né? Um diário do que me motiva. A gente escuta muito diário, escrever, mas ainda é uma das formas mais rápidas, mais baratas, né? E que realmente trazem resultado. Né? O que é a ideia aqui? É escrever sobre o que inicialmente te motivou aí a considerar essa mudança. Por que eu estou me mudando? É alguém que pediu, eu que quis? Da onde que veio essa vontade de mudar? Depois que eu colocar aí no papel os motivos, o que me motivou, né, a fazer essa mudança, eu posso explorar os sentimentos que surgem quando eu penso nesses motivos. Um exemplo, eu decidi mudar porque o meu marido foi contratado para uma empresa no exterior e eu acho que vai ser ótimo para o casal a gente experimentar uma coisa nova. Que sentimento, que pensamento que vem quando eu penso que eu estou me mudando porque o meu marido foi contratado e eu tenho essa oportunidade? Eu vou me mudar para um outro país porque eu fui convidada para fazer um doutorado em outro país. O motivo. O que isso me traz? Esses sentimentos, esses pensamentos, eles vão te ajudar a você conhecer um pouco mais sobre você mesmo. E aí, no momento de incerteza, de dúvida, eu conheço os meus motivos, conheço os meus sentimentos, o que eu penso sobre eles. Então, isso me ajuda muito. Já fui, estou viajando, faz 3 meses. Nossa, como eu não gosto desse lugar, não gosto dessa comida, tá frio. Para o que me motivou? Qual era o meu pensamento, meu sentimento? Eu gosto, eu estava super entusiasmado, estava querendo ir. Entende? Então, toda essa parte aqui
é para você realmente se conhecer e se voltar, né? Se reconectar com você mesmo lá no começo dessa decisão. Mas lembrando que ela pode ser revista. Eu tenho o direito de falar, então, ela não faz mais sentido para mim, não. Eu vou arrumar minhas malas e vou embora porque eu não quero mais. Entende? Mas o mais legal, o mais bacana disso é se conhecer. Poder falar, eu decidi isso por causa disso, porque eu sinto isso. Um outro exemplo aqui, não muito diferente do diário, é um autoquestionamento guiado. Por que guiado? Porque eu tenho umas perguntas prontas, né? Eu posso fazer uma lista de perguntas para eu mesma responder. Por que eu quero me mudar? O que eu espero ganhar com essa mudança? Quais são as minhas preocupações? Então, quais seriam as perguntas que eu faria para uma pessoa que está se mudando ou que tem uma vontade muito grande? Para sair da superficialidade, sabe? Para ir mais, um pouco mais profundo. Então, faço ali uma lista de perguntas e eu respondendo essas perguntas, eu vou, com certeza, né, conhecer muito mais sobre as minhas motivações, os meus desejos. Uma ideia bem bacana que eu já fiz, coloca lá no chat GPT, me dá 20 perguntas para uma pessoa que gostaria de mudar de país. E você responde essas perguntas. É um exercício muito legal de se fazer. Outro exemplo aqui, gente, é o mapa mental das razões. Eu chamo ele de mapa mental das razões por quê. Então a ideia aqui é fazer quais são os meus objetivos, médio e longo prazo, quais que são as razões para essa mudança. Elas se conectam em algum lugar? A gente visualizar essas conexões, elas vão trazer mais clareza. Mas imagina que a gente tem uma lista de 10 razões, 10 objetivos e não tem nenhuma conexão. A gente tem que refletir e pensar melhor sobre. Mas uma vez mais, a ideia aqui é se conhecer. Os meus objetivos de longo prazo têm a ver com as decisões que eu estou tomando hoje. Então, esses 3 exemplos são bem básicos, mas que vão te ajudar muito a se conhecer melhor, a fazer uma autorreflexão e com certeza te ajudar melhor aí a preparar ou caminhar nesse novo caminho. Então eu deixo a sua escolha. Ou você para o curso agora, faz o exercício, né? Pega aí um tempinho para refletir sobre isso, ou a gente continua e você volta aqui e faz ele mais tarde.